Você já se perguntou por que parece que algumas promessas de Deus demoram tanto para se cumprir? A gente ora, acredita, se esforça, mas a resposta não vem no tempo que esperávamos. Isso pode ser frustrante, eu sei. Às vezes, a espera parece um castigo, um silêncio sem sentido. Mas e se eu te dissesse que existe um processo invisível, um tratamento divino acontecendo nos bastidores da sua alma? Um processo necessário antes da bênção finalmente chegar? Sim, antes da promessa se manifestar, Deus prepara o terreno. E esse terreno, meu amigo, é o nosso coração. Ele não quer apenas entregar algo valioso, ele quer que a gente esteja pronto para sustentar o que está por vir. O que muitos chamam de atraso, Deus chama de processo de preparação. E, nesse processo, Ele molda nossa fé, trabalha na nossa identidade espiritual, ensina paciência, e nos leva a um nível mais profundo de confiança nele. Esse tempo não é perda. É lapidação. É como a história de José, que precisou passar pela prisão antes de governar. Ou como Abraão, que esperou anos por um filho. Ou ainda Ana, que chorava no templo sem saber que seria mãe do profeta Samuel. Todos passaram por fases de espera, transformação interior, e até provação. E o que parecia ser um atraso, na verdade, era a mão de Deus escrevendo uma história muito maior. Aqui, a gente vai explorar as 5 etapas que antecedem a manifestação da promessa. Etapas que muitos ignoram ou até resistem, mas que são essenciais para quem deseja viver o verdadeiro propósito divino. Prepare-se para entender o que está acontecendo por trás dos bastidores da sua vida. Pode ser que o que você chama de fim da linha Deus esteja chamando de início da sua formação. Então, se você está nesse tempo de espera e sente que está sendo testado, tratado, talvez até esquecido, esse conteúdo é para você. Não é sobre fórmulas rápidas. É sobre despertar o discernimento espiritual para perceber os sinais divinos, entender os obstáculos espirituais, e viver o crescimento espiritual que transforma. Às vezes, a gente pensa que receber as promessas de Deus é como apertar um botão e esperar a bênção cair do céu. Mas não é bem assim. Existe um processo divino que acontece nos bastidores, muitas vezes silencioso, mas profundamente transformador. Deus não está apenas interessado em entregar algo, Ele quer que a gente esteja preparado para administrar aquilo com sabedoria, maturidade e responsabilidade. Não é sobre receber, é sobre se tornar. Esse processo geralmente começa quando tudo parece estar parado. Deus nos coloca num tipo de pausa estratégica. E, no meio desse silêncio, Ele começa a trabalhar profundamente em nosso interior. É nessa fase que Ele nos revela quem realmente somos, expõe o que precisa ser curado, e nos chama para uma transformação interior. Parece sutil, mas é poderoso. Afinal, de que adianta receber algo grande se ainda pensamos e agimos como se fossemos pequenos? Pensa comigo, alguém que sonha com uma grande missão precisa antes desenvolver uma grande visão. E isso leva tempo. Deus não derrama azeite sobre vasos rachados. Ele primeiro trata as rachaduras. Às vezes, isso envolve nos confrontar com realidades que evitamos: orgulho, insegurança ou a tendência de depender mais das circunstâncias do que da confiança em Deus. O processo é desconfortável, mas necessário. É comum a gente querer pular etapas, mas no reino de Deus não existe pular ano. Cada fase tem um propósito. E quem tenta acelerar por conta própria pode acabar recebendo algo antes da hora e perdendo. Por isso, entender que há um processo de preparação antes da promessa nos ajuda a parar de lutar contra o tempo e começar a cooperar com Deus. Esse processo é um presente, não um castigo. O mais curioso é que esse processo é, na maioria das vezes, invisível. Quem olha de fora não vê o que Deus está fazendo por dentro. Pode parecer que nada está acontecendo, mas o céu está em movimento. Deus está preparando o solo antes de plantar a semente. Ele está ajustando intenções, curando feridas antigas e alinhando nossa vida ao propósito divino. E tudo isso acontece antes que a bênção sequer comece a se manifestar. Então, da próxima vez que você sentir que está em uma espera sem sentido, lembre-se, pode ser exatamente aí que o redirecionamento de Deus está acontecendo. Essa preparação silenciosa é o que vai te sustentar lá na frente, quando a promessa se cumprir.
E o melhor ainda está por vir, porque a verdadeira preparação é só o começo. A maioria das pessoas vê o tempo de espera como um atraso ou, pior, como um castigo. Mas quem tem olhos espirituais entende a espera é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para nos moldar. Ele não está nos punindo, está nos preparando. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o som da obra dele acontecendo dentro de nós. É nesse tempo que ele ajusta nossa visão, fortalece nossa fé e nos treina para depender mais da presença dele do que dos resultados. Você já reparou como grandes nomes da Bíblia passaram por longos períodos de espera antes de viverem suas promessas? Abraão esperou 25 anos por Isaque. José ficou anos entre a prisão e o palácio. Ana orou, chorou e suportou afrontas antes de conceber Samuel. Nenhum deles recebeu a promessa de imediato porque Deus estava primeiro moldando o caráter deles. Ele trabalha assim até hoje. Primeiro forma, depois entrega. Durante essa espera, ele testa não apenas nossa paciência, mas nossas intenções. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo vai bem. Mas e quando não vemos sinal nenhum? Quando tudo parece parado? É nesse momento que a paciência se torna uma arma espiritual, e a rendição é colocada à prova. Deus quer ver se o buscamos apenas pelas promessas, ou se nossa confiança em Deus é real, mesmo no escuro. E tem mais, a espera revela o que realmente habita nosso coração. Será que estamos apegados ao resultado, ou dispostos a desapegar do controle e seguir mesmo sem entender tudo? Deus nos ensina a andar pela fé, não pela vista. Quando aprendemos a esperar com expectativa e não com ansiedade, começamos a experimentar um novo nível de liberdade espiritual. A promessa já não é mais um ídolo, ela é um reflexo da nossa aliança com Deus. É nesse tempo que também descobrimos nossa identidade espiritual. Porque quando tudo que é externo falha ou silencia, é a nossa essência que começa a falar mais alto. Deus começa a revelar quem realmente somos, não quem pensávamos ser. A espera funciona como um espelho, nos mostra a imagem de Cristo sendo formada em nós. E isso vale mais do que qualquer bênção. Então, da próxima vez que você se sentir em pausa, tente fazer uma pergunta diferente: Senhor, o que o Senhor está me ensinando aqui? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar a espera num dos períodos mais ricos da sua vida espiritual. E o melhor é que isso é só o começo, porque cada fase da preparação revela camadas mais profundas do cuidado de Deus. A preparação divina não é aleatória. Ela acontece por etapas, cada uma com um objetivo específico. E quanto mais conscientes estivermos dessas fases, mais conseguimos colaborar com o que Deus está fazendo. Deus não nos lança na promessa de qualquer jeito, ele trabalha com precisão, como um oleiro moldando o vaso, etapa por etapa. E cada fase tem seu próprio tipo de desafio e revelação. Vamos explorar essas 5 etapas que se repetem em quase toda a jornada de transformação. A primeira é o desapego. Antes de nos levar ao novo, Deus nos chama a abrir mão do velho. Isso pode significar relacionamentos, rotinas, crenças limitantes ou até o apego à imagem que criamos de nós mesmos. O problema é que a gente quer viver algo novo sem deixar o que é antigo. Mas Deus sabe o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Desapegar dói, mas é o primeiro passo para viver algo maior. A segunda etapa é o tempo de espera, que aprofunda o que o desapego iniciou. Aqui, Deus nos ensina a depender exclusivamente dele. Não é só uma pausa, é um laboratório de fé. Ele trabalha em áreas que ninguém vê, corrige motivações, cura feridas escondidas, alinha nossos desejos com o propósito divino. É nessa fase que começamos a entender que, mais importante do que o quando é o como estamos sendo formados. A terceira etapa é a transformação da identidade. Deus não entrega promessas a quem ainda pensa como escravo. Ele muda a forma como nos vemos, como nos posicionamos, como nos relacionamos com Ele. Foi isso que Ele fez com Jacó ao transformá-lo em Israel, e com Gideão ao chamá-lo de valente mesmo quando ele se escondia. Deus vê o potencial que há em nós e usa essa fase para nos alinhar à nossa verdadeira identidade espiritual. A quarta é o desenvolvimento da paciência. Aqui, Deus nos ensina a esperar com propósito, e não com passividade. A paciência não é só sobre suportar, é sobre amadurecer.
Aprendemos a não correr atrás de atalhos, a não comparar nosso processo com o de outros, e a confiar que o tempo de Deus é perfeito. Essa etapa nos protege de agir por impulso e, com isso, atrasar a promessa. Quem desenvolve paciência, desenvolve visão. Por fim, temos o esvaziamento. Essa é talvez a fase mais dolorosa, mas também uma das mais sagradas. Deus permite perdas emocionais, financeiras, relacionais não por crueldade, mas para abrir espaço para a sua plenitude. Quando tudo que era nosso falha, começamos a ver o que é dele. É nesse vazio que nasce a dependência real, a rendição a Deus, e o entendimento de que a promessa nunca foi o fim, mas o meio pelo qual ele nos transforma. Deus fala. E fala o tempo todo. Mas o problema é que nem sempre estamos prestando atenção. Os sinais divinos nem sempre vêm em forma de trovões ou visões grandiosas. Às vezes, são sutis como um incômodo no coração, uma palavra repetida por pessoas diferentes, ou até mesmo portas que se fecham de forma inexplicável. O problema é que, na correria da vida, ignoramos esses sinais e acabamos perdendo oportunidades de discernimento espiritual que poderiam mudar o rumo da nossa caminhada. Um exemplo marcante disso é Moisés. Ele estava cuidando das ovelhas no deserto quando viu uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. Aquilo era incomum, mas poderia ter sido ignorado se ele estivesse distraído ou apressado. Só que ele decidiu se aproximar. E foi ali, naquele detalhe estranho, que Deus falou com ele. Às vezes, os sinais estão diante de nós, mas é preciso atenção espiritual para perceber. A falta de sensibilidade pode nos deixar cegos ao redirecionamento de Deus. É curioso como queremos que Deus fale, mas muitas vezes não damos espaço para escutar. Ficamos tão ocupados buscando respostas rápidas, que esquecemos de cultivar um coração receptivo. E sabe o que é mais perigoso? Quando confundimos voz de Deus com o ruído de nossas próprias emoções. Por isso, desenvolver discernimento espiritual é essencial. E isso só vem com prática leitura da palavra, oração sincera e comunhão constante com Ele. Um bom exercício é começar a anotar os detalhes do seu dia. Pequenos acontecimentos, palavras que se repetem, sonhos marcantes. Tudo isso pode ser parte de algo maior. Deus é especialista em falar por meios que não esperamos. Mas se estamos distraídos demais com nossas preocupações ou correndo atrás do que achamos que precisamos, podemos não perceber que Ele já está nos direcionando. A sensibilidade espiritual é como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Ignorar os sinais pode nos levar a caminhos de frustração. Muitas vezes, Deus já disse não de várias formas, mas insistimos no sim porque não estamos dispostos a escutar. Outras vezes, Ele está dizendo vai e nós paralisamos por medo. Por isso, é tão importante cultivar silêncio interior. Nem todo sinal vem com alarde. Às vezes, é só um sussurro que diz esse não é o caminho. E, nessa hora, vale mais um coração atento do que uma mente cheia de pressa. No fim das contas, os sinais de Deus não servem apenas para guiar decisões, eles servem para nos aproximar mais dele. Quanto mais você aprende a perceber a mão de Deus nos detalhes, mais você desenvolve uma intimidade real com o Pai. E isso te prepara não só para promessas, mas para qualquer tipo de terreno que você tiver que atravessar. Porque quem reconhece os sinais, caminha com confiança mesmo que não veja tudo claramente. Muita gente encara os obstáculos como sinal de que algo deu errado. Como se a presença de dificuldade fosse evidência de ausência de Deus. Mas no reino, o raciocínio é outro. Quando a promessa está perto, as provas aumentam. Isso não é coincidência, é estratégia divina. Deus usa os obstáculos não para nos parar, mas para testar se estamos prontos. É como se dissesse: você aprendeu mesmo o que eu te ensinei na preparação. Esse tipo de provação revela o nível da nossa fé e do nosso crescimento espiritual. A história de Neemias é um bom exemplo. Quando ele decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, a oposição veio com força total. Críticas, ameaças, zombarias. Mas ele não parou. Ele sabia que aquela resistência não era sinal de fracasso, mas de que estava tocando em algo importante. Obstáculos espirituais surgem quando estamos mexendo com coisas eternas.
A pergunta é: vamos parar ou vamos prosseguir, mesmo quando tudo diz desista? O mesmo aconteceu com Ruth. Depois de perder tudo, marido, futuro, estabilidade, ela ainda escolheu permanecer com Noemi e confiar num Deus que ela mal conhecia. E foi nessa obediência silenciosa que o plano de Deus começou a se desenrolar. Os obstáculos da vida de Ruth não impediram o propósito divino, eles prepararam o terreno para ele se manifestar. Às vezes, é no meio do caos que a promessa começa a florescer. É importante entender que obstáculos não são castigos. Eles revelam onde estamos espiritualmente. Será que confiamos mesmo em Deus quando tudo está desmoronando? Ou só quando tudo vai bem? Essas situações são um termômetro da nossa confiança em Deus. É nelas que a identidade espiritual se solidifica. E se a gente resistir a essas provas, podemos abortar processos que estavam prestes a gerar frutos. Uma dica prática quando se deparar com um obstáculo: em vez de perguntar por que isso está acontecendo, pergunte: o que Deus quer me mostrar aqui? Esse tipo de pergunta ativa o discernimento espiritual e muda completamente a forma como você encara as adversidades. Elas deixam de ser muralhas e passam a ser pontes. Porque quem entende que prova é parte do processo, enfrenta o fogo sabendo que vai sair do outro lado mais forte. Por fim, lembre-se: Deus não prova quem Ele não pretende usar. Se as lutas aumentaram, pode ser sinal de que você está mais perto do seu destino do que imagina. O inimigo não ataca terreno vazio. Se está difícil, é porque tem algo precioso sendo gerado aí dentro. E isso nos leva a um ponto essencial: como reconhecer com clareza o que vem de Deus e o que é distração no meio desse processo? Em meio a tantas vozes, pressões e expectativas, como saber o que realmente vem de Deus? Discernir os sinais divinos não é apenas um dom, é uma habilidade espiritual que pode e deve ser desenvolvida. E a boa notícia é que Deus não quer nos deixar confusos. Ele quer nos orientar. Mas para isso, precisamos aprender a sintonizar nosso coração com a frequência certa. Existem pelo menos 5 chaves que podem nos ajudar nesse processo. Vamos a elas? A primeira chave é conhecer a voz de Deus através da sua palavra. A Bíblia é o padrão. Nenhum sinal, sonho ou sensação pode contradizer o que já está escrito. Quer treinar o ouvido espiritual? Leia Provérbios diariamente. Leia os Evangelhos em voz alta. Memorize versículo-chave. Assim, quando algo vier ao seu coração, você conseguirá identificar isso se alinha com o caráter de Deus. A palavra é o filtro que nos protege do engano. A segunda chave é ter um coração receptivo. Deus não impõe direção, Ele sugere, orienta, convida. Um coração endurecido resiste à mudança e à correção. Mas um coração ensinável percebe o toque de Deus nas pequenas coisas. Quer cultivar esse coração? Ore todos os dias dizendo: Senhor, fala comigo do jeito que quiser, e me ajuda a perceber. Parece simples, mas esse tipo de oração abre portas que a lógica não explica. A terceira chave é buscar confirmação em conselheiros sábios. Nem tudo que ouvimos deve ser seguido de imediato. Às vezes, uma ideia pode até parecer divina, mas estar misturada com nossas emoções. Por isso, compartilhar com pessoas maduras na fé pode evitar grandes tropeços. Procure alguém com experiência, caráter e espiritualidade sólida, alguém que te diga a verdade mesmo quando ela for desconfortável. Bons conselhos são como âncoras. A quarta chave é perceber a paz interior. Deus é especialista em usar a paz como sinal. Mesmo em meio a decisões difíceis, se o caminho for dele, haverá uma paz que excede o entendimento. Isso não significa ausência de medo, mas presença de convicção. Sabe quando tudo está confuso por fora, mas dentro de você algo diz vai? Essa paz é uma das formas mais claras de Deus sinalizar que você está no rumo certo. Por fim, a quinta chave é observar os frutos espirituais. Todo sinal que vem de Deus produz bons frutos com o tempo: alegria, sabedoria, humildade, perseverança. Se algo te empurra para ansiedade, orgulho ou pressa, provavelmente não é o Espírito Santo. Deus pode até agir em meio ao caos, mas Ele nunca gera confusão. Avalie os resultados.
Sinais verdadeiros confirmam o caráter de Deus e geram vida por onde passam. A comparação é uma das armadilhas mais sutis e perigosas do processo espiritual. Quando olhamos para o lado e vemos a bênção chegando na vida de alguém, a tendência é pensar o que eu estou fazendo de errado. Mas o problema não é o outro, é a lente que estamos usando. Deus trabalha com processos personalizados. O que funciona para um pode ser destrutivo para outro. Comparar-se é desacreditar no cuidado e no propósito divino exclusivo que Ele desenhou para você. E quando a comparação entra, logo vem a tentação do atalho. A gente quer acelerar o que Deus decidiu fazer com calma. Mas cortar caminho espiritual não adianta. É como colher fruta verde, parece certo, mas o gosto é amargo. Quando buscamos atalhos, seja um relacionamento que não foi confirmado, um negócio feito sem oração, ou uma decisão tomada na pressa, a gente pode até conquistar algo, mas não consegue sustentar. Porque faltou o principal, o processo de preparação. Essas escolhas impacientes são motivadas por um coração que perdeu o foco. Em vez de olhar para Jesus, começamos a mirar nas redes sociais, nas conquistas alheias, nas comparações silenciosas. E isso rouba nossa paz. A comparação mata o contentamento. E o atalho mata o crescimento. Deus quer nos levar pelo caminho certo, não pelo mais rápido. Porque o que Ele está formando em nós é mais importante do que aquilo que ainda vai entregar. Um bom antídoto para isso é cultivar a gratidão no presente. Comece seu dia agradecendo por 3 coisas que Deus já fez. Fale em voz alta, escreva num caderno, declare em oração. Isso resgata sua memória espiritual e realinha seu foco. Além disso, se afaste por um tempo de ambientes que alimentam comparação, até mesmo perfis nas redes sociais, se for o caso. Escolha alimentar sua fé, não sua ansiedade. Também é importante lembrar: nem tudo que brilha é promessa. Tem gente que está vivendo algo que parece bênção, mas que foi conquistado à base de atalhos, negociações e desobediência. Não se engane com aparências. O que vem de Deus carrega sinais divinos de paz, propósito e permanência. Não se trata de chegar mais rápido, mas de chegar inteiro. E para isso, é preciso resistir ao impulso de se comparar e de tentar resolver tudo no seu tempo. Então, se você sente que está ficando para trás, respira fundo. Deus não esqueceu de você. O tempo dele pode parecer mais lento, mas é sempre mais seguro. E talvez, justamente agora, Ele esteja te chamando para um passo mais profundo de rendição a Deus. Porque quem confia no processo, colhe resultados que nenhum atalho conseguiria oferecer. Antes de Deus transformar circunstâncias ao nosso redor, Ele começa com o que está dentro de nós. A transformação interior é o verdadeiro milagre que antecede toda a promessa. É nesse processo silencioso e contínuo que o Senhor trabalha áreas profundas: pensamentos, motivações, crenças e hábitos. A bênção pode até chegar de forma visível, mas o que sustenta tudo é o que foi formado em segredo. É como um diamante precisa ser lapidado com firmeza e paciência antes de refletir a luz. Jacó é um ótimo exemplo. Ele passou anos tentando conquistar com as próprias mãos o que Deus já havia prometido. Mas foi só depois de um encontro marcante com Deus, onde seu interior foi confrontado, que ele foi transformado em Israel. O mesmo aconteceu com Paulo. De perseguidor, passou a apóstolo. Mas antes de pregar aos gentios, ele precisou passar um tempo sendo moldado por Deus no deserto. Porque a missão exige identidade curada. Essa transformação interior geralmente vem acompanhada de provações. Porque é no aperto que revelamos o que está escondido. Deus permite situações que expõem nossas feridas, não para nos envergonhar, mas para nos curar. Ele revela para tratar. E o interessante é que, quanto mais a gente coopera com esse processo, mais o caráter de Cristo vai sendo impresso em nós. A transformação não é mágica, é diária, prática e intencional. Quer um exercício prático? Pergunte a Deus: Senhor, que área da minha vida ainda precisa ser transformada para que eu esteja pronto para a tua promessa? E esteja disposto a ouvir respostas desconfortáveis. Às vezes, é uma atitude, um padrão emocional, ou uma forma de pensar que precisa ser alinhada. Isso exige humildade, mas também traz leveza.
Porque não há nada mais libertador do que ser quem Deus nos criou para ser, sem máscaras e sem autossabotagem. Muita gente quer mudança de vida, mas resiste à mudança de coração. E esse é um erro comum. Porque o que Deus está fazendo vai além do que os olhos podem ver. Ele está formando uma versão sua que vai saber lidar com a promessa sem se perder nela. Essa fase é como o útero de um novo tempo. Parece escuro, solitário, silencioso, mas é onde a vida está sendo gerada. Não despreze esse processo. No fim, a transformação interior não é apenas o meio para chegar ao propósito. Ela é parte do propósito. Porque mais do que nos dar algo, Deus quer nos tornar alguém. Alguém que se pareça com Jesus, que ame como Ele ama, que viva com discernimento espiritual, que caminhe com propósito, e que entenda a bênção é boa, mas se tornar quem Deus sonhou é ainda melhor. Chega um momento no processo em que a única coisa que nos sustenta é a fé. Mas não qualquer fé, e sim aquela que permanece firme mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Uma fé inabalável não é construída em dias de conforto, mas em noites silenciosas, em orações sem resposta imediata, em lágrimas que ninguém vê. É a fé que decide confiar, não porque vê, mas porque conhece o caráter de Deus. Ela se torna um escudo contra a dúvida e uma âncora em tempos de incerteza. Jó é um exemplo clássico. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, e ainda assim declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse isso quando tudo estava bem, mas no meio do caos. Isso é fé inabalável. Já a mulher do fluxo de sangue, por 12 anos sofreu sem respostas, mas um dia decidiu romper a multidão e tocar em Jesus. Não foi uma atitude impensada, foi a culminação de anos de espera, paciência, dor e confiança de que só Ele poderia mudar sua história. Esse tipo de fé não se baseia em sentimentos ou em sinais imediatos. Ela é construída na intimidade com Deus. Por isso, não se trata de sentir fé, mas de decidir caminhar por ela. Como fazer isso na prática? Comece declarando a verdade da palavra mesmo quando ela parecer distante da sua realidade. Leia Hebreus 11 e memorize versículos como: o justo viverá pela fé. Alimente seu espírito com aquilo que fortalece sua confiança e evite ambientes que semeiam dúvida. Uma fé madura não depende de promessas cumpridas, mas do relacionamento com o prometedor. Quando você chega nesse nível, começa a perceber que, mesmo sem ver a bênção ainda, você está mais firme, mais consciente, mais transformado. E isso já é um milagre. A fé inabalável também te protege da ansiedade, porque te lembra de que Deus está no controle e que o tempo dele, mesmo quando parece demorado, é perfeitamente orquestrado. Se você está vivendo um tempo de espera e tudo parece contrário, talvez Deus esteja justamente te treinando para viver essa fé. Não se desespere. Olhe para trás e veja quantas vezes Ele já te sustentou. A fé não é sobre entender tudo, mas sobre continuar mesmo sem entender. E isso, aos olhos de Deus, tem um valor imensurável. Ele se agrada daqueles que creem, mesmo quando tudo grita o contrário. E o mais lindo é que, quando a promessa finalmente chega, a fé inabalável não se dissolve e ela cresce. Porque quem passou pelo fogo e continuou crendo, se torna inabalável diante de qualquer tempestade. E aí, finalmente, a gente percebe que Deus não queria apenas nos dar algo. Ele queria nos tornar alguém. E esse alguém está pronto não só para receber, mas para viver o que foi prometido com maturidade e propósito. Agora que você conhece as etapas da preparação divina, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar lutando contra o processo ou vai escolher confiar em Deus mesmo quando não entender cada passo? A verdade é que a bênção que você tanto espera não é o fim, é consequência de algo muito maior que Deus está fazendo dentro de você. Será que você já percebeu os sinais divinos ao seu redor? Tem se deixado moldar ou ainda resiste às etapas do tratamento espiritual? Como está sua fé hoje, firme na promessa ou oscilando nas circunstâncias? Essas perguntas não são para te acusar, mas para te levar a um novo nível de consciência e decisão. A promessa está vindo, sim, mas antes disso, Deus quer te fortalecer por dentro. Talvez hoje o seu maior desafio seja o tempo de espera. Talvez sejam os obstáculos espirituais. Talvez seja o confronto com a sua própria identidade espiritual.
Seja qual for a fase, uma coisa é certa: Deus não te largou no meio do caminho. Ele está aí, trabalhando, mesmo no silêncio. O processo é a prova de que Ele se importa demais com você para te deixar chegar despreparado no destino. Então, comece a aplicar o que aprendeu aqui. Reflita sobre cada etapa, anote o que o Espírito Santo te mostrou ao longo do caminho, compartilhe com alguém que também esteja passando por esse processo. Crescimento espiritual exige intencionalidade. E o que você cultiva hoje em fé, amanhã será testemunho vivo da fidelidade de Deus. E se esse conteúdo falou com você de alguma forma, se fortaleceu sua fé, te trouxe direção ou clareza, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continua recebendo mensagens como essa que não vêm para entreter, mas para edificar, alinhar e preparar. Porque o que Deus começou, Ele vai completar.